Inicialmente, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, não é? A fim de receber todas as nossas notificações. Algumas pessoas dizem que o livro de Enoque, ele é um livro apócrifo. Não é correto nós usarmos esta expressão, ok? A palavra apócrifo significa oculto ou escondido. Os livros apócrifos também podem ser tidos como deuterocanônicos, que significa segundo o cânone. São aqueles livros a mais que estão na chamada Bíblia ecumênica ou católica, não é? Que foram adicionados ali no Concílio de Trento em 1545 e, portanto, não estão na chamada Bíblia protestante. Portanto, são aqueles livros a mais que não estão inseridos em nossa Bíblia. Não vejo problema nenhum de termos esses livros a fim de estudá-los, verificá-los e tirarmos dali, exaurirmos informações que podem nos ajudar e nos auxiliar em nossos estudos e em nossas pesquisas. Não há problema quanto a isso. Portanto, são aqueles livros a mais que estão na chamada Bíblia Católica. E nós não os vemos como fonte de autoridade divina esses livros. Todavia, existem os chamados livros pseudepígrafos. O que isso significa? Significa falso escrito. Os pseudepígrafos que trazem este nome é pelo fato da autoria ser incerta, ok? Não há como provar que de fato, por exemplo, Enoque escreveu o pseudepígrafo de Enoque, ok? Porque parece que, e o que tudo indica é que a autoria é incerta, portanto é chamado de pseudepígrafo, isto é, falso escrito. O que nós devemos atentar é tão somente que os chamados pseudepígrafos, entre eles o livro de Enoque, nem o catolicismo romano, nem o protestantismo reformado, né, entendem que esses livros são verdadeiros. Ambos rejeitam completamente os chamados pseudepígrafos. Enfim, no livro da carta de Judas, no verso de número 14, Judas faz menção de Enoque, dizendo assim: destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Este trecho de Judas 14 consta no livro pseudepígrafo de Enoque. Será realmente que Judas está fazendo citação? Meus irmãos, ponderem alguns pontos interessantes. De antemão, Judas, em momento algum, diz que Enoque escreveu no livro. Ele não disse que essas palavras foram escritas por Enoque, mas diz que ele falou, disse que Enoque disse. Judas diz assim: destes profetizou Enoque. Ele não diz assim: destes escreveu Enoque. Portanto, esse é um ponto importantíssimo para atentarmos. Judas diz que Enoque profetizou e não que escreveu. Um segundo ponto relevante para pensarmos é que não é pelo fato... vamos supor que de fato Judas está fazendo uma citação do pseudepígrafo de Enoque, ok? Mas não é pelo fato de esse trecho ter sido adicionado no Novo Testamento, no livro canônico inspirado por Deus de Judas, não é pelo fato desse trecho do livro de Enoque ter sido adicionado na Escritura, significa que ele é inspirado. Significa tão somente que aquele trecho, que aquela citação ali é uma verdade, mas não significa que, de fato, todo o livro de Enoque seja uma verdade. Aliás, meus irmãos, até a jumenta de Balaão proferiu uma verdade. Portanto, não é pelo fato de um trecho do livro de Enoque ter sido uma verdade, significa que todo o livro foi uma verdade. Aliás, escritores bíblicos, como por exemplo o apóstolo Paulo, ele faz citações de escritos não inspirados, de escritos pagãos, e adiciona em seus escritos totalmente inspirados, bíblicos e canônicos. Por exemplo, Atos 17, 28, Paulo cita ali pessoas como poetas pagãos como Aratos e Cleantes. 1 Coríntios 15, 33, mais uma vez Paulo cita um poeta, não é? Que era muito conhecido entre os gregos, chamado Menandro ou Menander. Na carta a Tito, capítulo 1, verso de número 12, Paulo também cita, por exemplo, um poeta pagão chamado Epimênides. Portanto, meus irmãos, não significa que Paulo considerava todos os escritos como sendo inspirados ou verdadeiros, mas apenas aquele trecho. E isto, obviamente, pode ser aplicado também ao livro pseudepígrafo de Enoque. Não significa que Judas entendia que, de fato, todo ele fosse verdadeiro, iluminado por Deus, de forma alguma, mas apenas aquele trecho, de fato, havia uma verdade.
Nós devemos atentar que nos primeiros séculos da história do cristianismo, entre os padres da igreja, ou conhecidos mais ainda como os patrísticos, não é? Por exemplo, Justino Mártir, ele usava a seguinte expressão, logos spermatikos. O que é o logos spermatikos? A palavra logos no grego é palavra, que é uma referência ao próprio Cristo, não é? Pelo menos ali dentro do contexto que Justino Mártir, o patrístico, quis ensinar. Portanto, logos é o próprio Cristo. E ele fala assim, spermatikos. O que é o spermatikos? Vem de esperma. Esperma, por sua vez, significa semente. Ao referir-se aos escritos pagãos, aos escritos seculares, obviamente não inspirados por Deus, Justino Mártir dizia o seguinte, logos spermatikos, ou seja, as sementes de verdade nos escritos pagãos. Deus em Cristo implanta em todo homem que vem ao mundo sementes de verdade. De modo que eu posso ler, por exemplo, escritos de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, né? E posso extrair ou exaurir verdades dos mesmos. Mas não significa que todos os escritos são inspirados. Depois, Santo Agostinho, nos séculos IV e V depois de Cristo, vem na mesma pegada que Justino Mártir. E Agostinho, melhor dizendo, ele usa uma expressão que eu tive o privilégio de ler, dizendo assim, despojar os egípcios. E ele se remete ao episódio da saída dos hebreus da terra do Egito, quando Deus disse para eles levar consigo todo o ouro, toda a prata que havia no Egito, os vasos de ouro, tudo que havia ali de preciosidade. E aí Agostinho dizia, há ouro, há muita coisa boa nos escritos pagãos. Portanto, meus irmãos, em síntese, não é pelo fato de uma verdade ter sido extraída, né, provavelmente do livro Pseudepígrafo de Enoque, significa que todo o livro foi inspirado. Significa apenas que aquele trecho, que aquela citação foi inspirada. Ou melhor dizendo, tinha uma verdade que poderia ser extraída. Meus irmãos, o mais provável nós adotarmos é a seguinte argumentação. Judas não está fazendo a citação do livro de Enoque, mas ele está fazendo uso de uma tradição oral válida desde os dias de Adão e que perpetuou até os seus dias. E, portanto, ele adicionou na carta de Judas totalmente inspirada. Nos dias de Enoque, esta palavra de Enoque, quando diz assim que o Senhor vinha com os seus milhares e milhares de santos, serviu para aquele período, no contexto exatamente do dilúvio, trazendo juízo para aqueles homens, né? no livro do Gênesis. Judas, mais uma vez, traz à tona esta palavra de Enoque, não é? E, portanto, ele estava querendo dizer que Deus traria juízo mais uma vez à terra aos homens. E, portanto, Judas faz menção desta profecia, ou desta palavra de Enoque, independentemente se estava ou não neste pseudepígrafo de Enoque. Enfim, meus irmãos, espero tê-los ajudado. Abraço.